realmente consegui me conhecer, desde que você explica lá, desde a parte do cérebro, junto com a natureza humana, que tudo que você vive na infância, que tudo isso forma a sua personalidade, que eu consegui entender quem eu verdadeiramente sou como ser humano, né? Quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, em que eu posso melhorar, no que eu preciso ter mais equilíbrio. Hoje eu me tornei um ser humano totalmente diferente do que eu era. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano aonde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre representa você, internauta, em nossas Conversas no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Hoje nós vamos estar fazendo uma entrevista com a Vaninha, porque ela participou do curso Manual de Gente, viveu esse curso, e eu queria ter as impressões dela sobre o curso Manual de Gente. Então, Vaninha, você pode ficar à vontade para nos contar como que aconteceu, como que surgiu essa ideia. Você tem a palavra. Sim. Bom, eu vou dar uma resumida na nossa história aqui, né? Como que a gente se conheceu, para que eu pudesse chegar no Manual de Gente, né? Na realidade, a gente se conhece desde a adolescência, né? E a gente tem uma amizade muito forte, muito sincera, muito verdadeira. E nesse tempo acabou que a gente se desconectou, né? Ficamos desconectados aí por uns 27, Por aí. 28 anos, talvez mais um pouco. Totalmente, até, né? assim, sem contato nenhum, né? Perdemos totalmente o contato. Mas isso é porque eu fui para o sul. Pode ser que sim. É. Eu me casei, fui para Sete Lagoas, você, né, foi para o sul, e nem telefone a gente um do outro mais. Nessa época de internet ainda não era desenvolvida igual é hoje, né? Nem sombra de dúvidas. E então assim, acabou que a gente perdeu totalmente o contato. Verdade. Lembrava assim um do outro, mas com certeza não sabia onde procurar, porque quando eu vinha de lá, às vezes eu ia até a datas onde você morava, mas não tinha contato com sua família e aí desconectava. Você também casado e eu também, então dificultavam as coisas. Né? Eu fora, né, nem sempre às vezes que eu vim dar, você estava aqui também, justamente por um ser casado e o outro também, a gente acabava também procurando um do outro. Sim. Né? Mas passaram-se os anos e me casei, tive 3 filhas, né? Tenho gêmeas. E eu me encontrei com uma amiga, né, em datas. Ela me falou de Ailton, conseguimos o contato novamente. Ah, foi. E a gente começou conversando, né? Eu vivi minha vida para lá, a vida como todos nós temos seres humanos, né? Temos problemas, temos os pontos bons. Problemas é o que mais todo mundo tem para resolver. Os pontos né? negativos na vida, né? E conversa vai, conversa vem. Aí foi onde que você me falou, né? Do curso do Manual de Gente, né? Que você estava mexendo com o curso, né? De autoconhecimento. A minha vida inteira, né? Eu procurei isso e acabei desenvolvendo. E é engraçado que do momento em diante que eu me desenvolvi um pouco, eu queria que todo mundo se desenvolvesse. Então, principalmente quando eu vinha de lá para cá, que eu via as pessoas que eu gostava e que eram amigas minhas daquela época, eu sempre tive, que eu tinha oportunidade, eu estava falando com as pessoas: olha, você não pode deixar de se conhecer, você tem que viver isso, porque a gente acaba ficando querendo que as pessoas vivenciem aquilo, porque é uma nova descoberta, né? Que a gente fez e que quer também que as pessoas fizessem, por isso que eu te falei do curso. Isso, e a gente conversando, acabei, né, falando dos problemas que eu estava vivendo, até em relacionamento, foi onde que, né, você me ofereceu o curso e eu fiz, né. Então, mas assim, você ficou sabendo do curso. Claro, a gente era amigo, essa amizade voltou forte, foi muito bom, é muito legal isso, a gente reencontrar pessoas do nosso passado, da nossa vida e tudo, mas só isso só foi o motivo do interesse? Ou o que aconteceu com você
que fez com que você realmente se interessasse pelo curso? O que te movimentou dentro de você para que houvesse esse interesse? Bom, na realidade, né, eu estava tendo um problema, né, no meu relacionamento conjugal e precisando me conhecer verdadeiramente, né, para me ver que rumo tomar na minha vida, né? Eu com 3 filhas também, criação de filhos, né? A gente não tem um manual para criar um filho, Não entre tem aspas, manual. e cada um é de um jeito, né? Cada um tem uma natureza. Sim. E isso tudo me levou a ter interesse de começar o curso, né, com você. Sim, muito bem. Você sempre trabalhou na área de escolas, né? Eu sou professora, sou pedagoga, já há 30 anos já, né? Então é uma roda viva, né? Quer dizer, Isso. ao mesmo tempo que você estava criando filhos, estava trabalhando, Lidando. conquistando as coisas, vivendo as dificuldades naturais de qualquer pessoa, de qualquer família, né? E ainda tendo que conviver ainda com problemas eventualmente E conjugais, as né? crianças, né? Os problemas também de escola, né? Porque você, quando você é um professor, você acaba lidando com problemas de N alunos, com N problemas, né? Então isso tudo me levou a ter o interesse de querer verdadeiramente me conhecer. E como que foi que você teve, assim, quando falou manual de gente, como que fez, como que ele entrou na sua vida, assim, com que tipo de surpresa? Foi curioso, o nome foi curioso, você se assustou? Como que foi te apresentada essa ideia? Bom, primeiramente, né? Você falou manual de gente, essa polpa, né? Deixa eu ver o que é isso aí. Vamos fazer para ver o que é realmente, né? Um manual de gente. Se é um manual, a gente tem ideia de algo que te dá uma direção, né? Seja qual for o que você for fazer. Manual de gente, pensei, então deve ser algo que vai me ajudar a direcionar a minha vida. Até porque você me conhecia do passado e sabia que eu sempre procurei, né? Sim. Sempre ficava escrevendo, lendo, procurando buscar aprendizagens e coisas que fossem interessantes, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Tanto que eu te conhecia da época que você escrevia, a gente, né, tinha uma conexão muito grande, você escrevia muito, você já estava escrevendo até livros na época quando a gente se separou, assim, perdemos o contato. Tanto que quando eu te reencontrei, que eu fiquei sabendo que você tinha migrado para a área de computação, para mim foi uma surpresa, que eu achei que você tinha continuado sua vida nessa questão de escrever livros, porque você já escrevia na época da nossa adolescência. Então, na verdade, o que acontece na vida da gente, Vaninha, abrindo uma parte aqui na sua entrevista, mas é porque a gente vai crescendo, vivendo, e a gente adquire família e filhos, consequentemente, e a gente precisa de dinheiro. Então, quando você tem facilidades para as outras áreas, você sempre tem um lado profissional. E eu pensava, sim, em desenvolver o lado profissional meu em cima do autoconhecimento. Sempre foi. Porém, nesse interim, aconteceram coisas que me levaram para a área de informática e como eu desenvolvi, meio por acaso, uma espécie de loja, eu acabei entrando nessa seara de lojas e me dei bem. Quando eu me dei bem nessa parte de lojas, eu acabei enveredando aí por esse caminho e fiquei aí por mais de 20 anos sendo dono de loja, vivenciando isso, mas eu nunca deixei de estudar a parte de autoconhecimento, a parte de escrita, inclusive foi por isso que eu consegui desenvolver aí o manual de gente, né? Sim. É bem interessante isso aí. Mas, voltando aqui nas perguntas para você. E aí o manual de gente entrou na sua vida, você acabou vivenciando o curso, e como foi? O que ele, assim, começou a princípio a proporcionar na sua vida? Bom, a início eu fiquei assim, um pouco que surpresa, né? Porque o manual ele começa falando desde do cérebro trino, do cérebro humano, e para poder mostrar para a gente a formação das nossas personalidades, como lidar com a gente mesmo. A início a gente fica assim um pouco que sem que entender, né? Depois você vai depois da terceira, quarta aula, a coisa vai fluindo, vai né? Fluindo. É porque quando a gente faz um curso desses, imagina para você ver, a gente pega pessoas de diferentes idades, diferentes sexos, diferentes etnias, diferentes de tudo. Todo mundo é diferente entre si. E a gente precisa colocar tudo no mesmo nível, numa mesma base, para poder, a partir daí, desenhar o ser humano que está ali. Então a gente começa falando do que nós temos em comum. E o que nós temos em comum é o cérebro trino, cada pessoa tem o seu cérebro, como que ele funciona, e a gente também traz isso tudo para a natureza, né? Porque Sim. a natureza que está baseada em Deus, foi feita por Deus, e nós todos fazemos parte da natureza. Então quando a gente desenha aquele contexto inteiro da natureza,
porque a gente muda o contexto da pessoa justamente para a pessoa entender de que ela faz parte da natureza. E a partir desse momento em que a gente desenha a natureza na cabeça dela, a natureza mais ou menos como ela é que ela consegue, estando num nível só, a gente se vê mais como naturais, né? Como natureza, como pessoas, e aí sim a gente consegue desenhar o que precisa ser mostrado para a pessoa para que ela se descubra, e aí ela começa a ver as diferenças entre as pessoas. Você para mim, eu para outra pessoa, e assim com todas as pessoas à sua volta, né? Essa é a intenção. Eu vi que o curso foi fluindo e realmente vi essa questão de Deus, né? Porque eu sou uma pessoa temente a Deus, eu amo a Deus, e minha vida não vive, não flui sem Ele. Eu fui vendo que todas as coisas que você falava no manual tinha a ver com essa natureza humana, e que essa natureza humana foi criada por Deus. Exato. E a coisa foi encaixando na minha cabeça. Então se alinhou, né? Foi encaixando na minha cabeça com o conhecimento espiritual que eu já tinha. Então foi fazendo todo o sentido na minha vida. Muito bom. E eu fui interessando e fui participando do curso, E aí então eu comecei a entender a minha personalidade. Quem era a Vânia? Então definitivamente você não fez o curso por nós sermos amigos. Não. Você fez o curso porque você realmente se interessou pelo curso. Sim, porque eu estava vivendo situações, né, problemas, e eu queria tentar encontrar um caminho para poder conseguir resolver esses problemas meus. Legal. E vi que o manual poderia ser um caminho. Um caminho, uma ajuda, né? Sim. Sim. Muito legal isso. E aí ele começou a fazer mais sentido e as fichas começaram a cair, caíram muitas fichas. Você pode, assim, se lembra de algum momento ou de alguma coisa que você possa contar, assim, que exemplifique, assim, algum momento simbólico dentro do curso ou alguma dificuldade que você teve, que você possa contar, assim, por exemplo? Início você tem uma certa dificuldade na questão, né, que você começa a entender como que é a formação da personalidade, como que é interessante esse negócio, né? Que tem... Não é por acaso, né? Não, tem assim a questão do cérebro, né? Função do cérebro, tem a questão do que você vive na infância. Todas aquelas marcas que ficam na gente desde criança, né? Que a gente às vezes tem até como feridas na alma, com mágoas, e aquilo tudo faz parte de uma formação do que a gente se tornou. Que é adulto. A natureza em si, Isso. né? É muito interessante. Aí eu comecei a ver ali que dentro do curso do manual se falava de várias personalidades, né? Eu tentando achar a minha e comecei a ver assim, as minhas filhas, que eu tenho 3 filhas, cada uma é de uma forma. Aí você vai seguindo o curso, você vai começando a encaixar um filho seu ali, outro filho seu aqui. E você conseguiu desenhar o marido seu ali, você vai desenhando, sabe aquela história? Você conseguiu mapear mais ou menos as pessoas que estavam próximas de você, como que elas eram e mais ou menos como elas se encaixavam. Quando chegou nessa parte, então eu fiquei bem mais interessada. Começou a falar dessa questão falando da gente, né? Aí começa a falar assim das várias personalidades, você começa a encaixar, opa, eu tô ali, ué. Porque são veios, tá falando de mim. São linhas da natureza que são traçadas e cada pessoa acaba capturando uma linha daquela, né? Você com uma personalidade está num caminho, uma linha, sua filha, mesmo as gêmeas, né? Você tem filhas gêmeas, né? Mesmo as gêmeas que foram nascidas juntas, criadas juntas, concebidas juntas, elas, cada uma tem a sua personalidade individual, né? E isso é interessante de você notar, e você conseguiu, assim, entender cada uma delas muito mais facilmente? Sim, com certeza. Isso, assim, uma das coisas que me deixou mais perplexa, assim, com o curso foi isso, porque, igual na questão das gêmeas mesmo, né? São geradas ao mesmo tempo, você tenta dar a mesma criação para os seus 3 filhos, né? No meu caso são 3, mas cada um segue uma linha de personalidade, de ação, cada um tem uma forma de agir, uma forma de pensar totalmente diferente, até as gêmeas, né? São gêmeas idênticas fisicamente, mas... E aí fazendo o curso, quando você fez o curso, você conseguiu entendê-las melhor? Isso modificou alguma coisa no seu relacionamento com elas? Sim, como que foi? Na realidade, o curso ele me fez entender primeiramente a mim mesma. Muito bem. Quando eu consegui me conhecer verdadeiramente, porque aí eu consegui entender que a minha personalidade é uma personalidade que você chama ela de prestativa, né?
uma personalidade muito doadora, Forte, né? forte, que a vida inteira eu fui um ser humano que sempre me doei demais pro outro, para filho, para marido, para as outras pessoas, para todo mundo que precisasse de mim. E para mim mesmo, a minha vida mesmo, eu ia deixando ela de lado, ia ficando esquecida. Sim. Quando eu fiz o curso, eu comecei a entender que eu estava encaixando naquela personalidade que você estava falando ali, que era a personalidade prestativa, eu pude entender que eu precisava ter uma certa dosagem nesse doar. Para não se doar demais. E sabe, ser um pouco egoísta comigo mesmo, não egoísta no sentido de ser uma pessoa ruim, mas comigo mesma, para olhar mais para mim. Entendo. Para começar a ver a mim, o que eu preciso, as coisas que eu necessito, e deixar talvez um pouquinho de lado as outras pessoas. Sim, muito bem. Viver um pouco a sua vida em você mesma. Sim, foi onde que eu comecei, tanto que aí eu tenho uns problemas conjugais, e acabou que a partir do manual de gente, depois que eu comecei a me entender, que eu vi que eu precisava olhar mais para mim, acabei até que eu mais o meu marido nos separamos. Sim. Mas foi necessária essa separação, né, provisória, vamos dizer assim. Sim. Porque eu precisava dizer não para muitas coisas que estavam acontecendo comigo, que Entendi. Pelo menos um não estavam me temporário. prejudicando, entendeu? Sim. Aí a partir do momento que eu aprendi a dizer não para ele em várias coisas que eu precisava dizer, foi onde que Deus em si entrou e trabalhou na vida dele, né? Hoje nós retornamos, mas muito mais fortalecida, né, Que no bom, casamento. Vânia, muito boa notícia. Sabendo assim Um que não que trouxe um sim mais firme, no caso. sim, que me ensinou a ter mais autonomia da minha vida, Sim, que bom. ter Muito mais bom, segurança diante das minhas atitudes. Legal. E isso melhorou muito, esse meu relacionamento hoje tem se tornou tomou outro rumo totalmente diferente. Mais maduro? Mais maduro, mais tranquilo, mais prazeroso, né? Que bom, fico muito feliz. E isso através do manual, porque eu precisava aprender a dizer não. A ter autonomia sobre sua pessoa Sim. mesma, né? E em relação às minhas filhas também foi assim, muito bom, porque hoje eu consigo lidar com cada uma de uma maneira diferente, apesar de eu ter criado as três da mesma forma. Hoje eu sei como lidar com a mais velha, que ela tem uma natureza, ela tem uma personalidade, as gêmeas, as duas, cada uma tem uma personalidade diferente da outra. É isso que eu ia perguntar. Cada gêmea tem a sua personalidade, Totalmente diferente, elas só parecem fisicamente, mas assim, uma é mais tranquila, mais fácil de você lidar, a outra já tem a natureza um pouco mais forte. Então hoje eu consigo ter esse equilíbrio traquejo. Sim. para poder conseguir lidar com cada uma delas Muito sem bom. muitos conflitos, entendeu? Muitas vezes, Vaninha, eu já ouvi na minha vida, desde que eu comecei a estudar essa área, fala assim, por que você vai tratar as pessoas iguais se na verdade elas são todas diferentes? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é falar que vai tratar as pessoas diferentes, mas assim, as pessoas são diferentes intrinsecamente em si. Então a gente precisa aprender a lidar com cada uma delas, a sua maneira, e mesmo filhos, né? Cada um tem sua personalidade, Isso. o seu modus operandi, a sua qualidade, os seus defeitos. Pontos, né, negativos, Exato. pontos positivos. E assim, principalmente eu, no meu caso, que vivi essa experiência de ser mãe de gêmeos, você quando tem filhos gêmeos, a início, quando eles nascem, você não consegue ter aquela desconexão assim, de que são dois seres diferentes. Entendo. Você quer criar eles como se eles fossem um só. Põe a mesma roupa. Esse negócio de usar a mesma roupa. Tanto que que legal. hoje elas cresceram, elas não aceitam esse negócio de roupa igual. Não gostam? Elas têm uma ligação muito forte, a ligação delas realmente assim. É pessoal, né? Mas não de roupa. É, uma ligação delas pessoal é fortíssima. Mas aí você começa a entender, a partir do manual, assim, clareou muito a minha mente nesse sentido de você entender que cada ser humano é único na Terra. Que bom, uma ótima experiência sua, Vaninha, porque nos traz aí uma visão de que, mesmo sendo mãe de gêmeas, mesmo tendo filhas gêmeas, você respeita o espaço de cada uma, como cada uma é, e saber aceitar como cada uma é, para que elas não se sintam invadidas, né? No sentido de que elas podem ser elas mesmas, cada uma delas, e vão ser respeitadas Sim. igualmente por isso, né? Muito O bom. manual me trouxe essa sabedoria, sabe? Me clareou assim, de uma tal forma que hoje eu consigo me conhecer
eu consigo ter um domínio maior da minha vida, eu consigo dosar esse amor doador que eu tenho pelas pessoas, sabe? Sim. Hoje eu não deixo Pra não de se ser, derramar demais, não deixo de ser essa pessoa amorosa porque isso é meu. não né? vai mudar, né? Sim. Mas eu consigo ter esse Dosar, equilíbrio, né? entendeu? É. De doar, mas também me doar um pouquinho pra mim Legal. mesmo, entendeu? Muito bom. E num outro contexto, Vaninha, por exemplo, claro, a gente somos pessoas, né? Estamos aí vivendo, a gente quer viver bem com pessoas, família é muito importante. Na verdade, eu penso que a família é o núcleo de cada ser humano, ou seja, se não tiver família não tem nada. Mas tem aí uma outra seara, né, que é a seara profissional. Como que você pode nos dizer assim que o que afetou ou que perspectivas abriu em você a parte profissional? O que você está vendo daqui em diante, o que você conseguiu já enxergar do ponto de vista profissional? Foi positivo? Muito, porque com meus próprios alunos, né? Porque eu sou professora alfabetizadora e trabalho também de sextão nono com educação religiosa. Sim. E a partir de então, do curso Manual de Gente, eu comecei, se você começa a ver em cada aluno seu ali uma personalidade diferente, aí você consegue tentar entender melhor cada aluno, fica mais fácil o seu convívio com seus alunos, entendeu? Entendi. Você, Respeitá-los individualmente. porque a partir do momento que você faz o curso manual, você começa a entender que são vários tipos de personalidades, como que cada personalidade age, qual que é o ponto fraco dela, qual que é o ponto forte dessa personalidade. Isso não gera confusão no dia a dia? De funciona forma bem? nenhuma, isso faz com que você fique mais, clareia a mente de uma tal forma que você consegue lidar melhor com cada aluno que você tem, entendeu? Muito legal. Para mim, assim, foi fundamental. Então o você Manual consegue de se Gente. encaixar em cada pessoa. Em cada criança, com cada criança você já consegue, começa a vê-la com um olhar diferente, começa a tratar aquela criança de uma forma diferente, aí você entende que você não tem como tratar todos os alunos iguais. Cada um você tem que ter um traquejo diferente para tratar cada aluno. Sim. Então você recomendaria para professores, então é uma Com experiência. certeza, para professor, assim, eu como educadora, eu recomendo para qualquer professor, o curso Manual de Gente, assim, é fundamental para nós professores. Fez bem para você e para o seu ensinar. Porque a partir né? do momento que você se conhece, você consegue entender como que você se conhece e começa a entender e conviver melhor com as pessoas que estão à sua volta. Principalmente os alunos, porque os alunos, cada um tem uma criação diferente, né? Porque além de existir a personalidade deles, cada um tem uma família diferente, Isso. tem Os pais às vezes chegam cobrando uma situação, a própria diretora da escola, eventualmente secretários e outros professores, né? Porque sempre nos intervalos das aulas se encontram os professores na Sim, sala dos professores, sim. né? Então é uma convivência sempre com gente, né? Na verdade. Te ensina a lidar com pessoas, o curso. A lidar de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável, né? Muito mais respeitosa. também, Situações né? que Pelo você eu posso sentir. possivelmente no serviço poderia gerar, porque você sabe, todo local de trabalho tem conflitos, Sim. né? Poderia gerar conflitos com direção, com pedagogo, ou com os próprios colegas de trabalho. Você consegue ter esse domínio melhor da sua vida, então esses conflitos eles se tornam praticamente inevitáveis. Eles se esvaziam. Sim. Os conflitos se esvaziam e você consegue ficar só mais na parte melhor. Principalmente com os alunos. Assim, com os alunos, para mim, foi fundamental esse curso. Muito Eu aprendi a legal. lidar muito melhor com meus alunos. Muito E com os bom. próprios pais, né? Porque às vezes os pais eles nos trazem assim, problemas maiores do que os nossos alunos. Tem hora que a dificuldade maior nossa é até lidar com os nossos pais do que com os nossos alunos. Sim. Né? Então, assim, para você lidar com os pais também é fundamental. Conversar, explicar uma situação. Você consegue explicar, falar mais fácil com os pais sobre o próprio filho, né? Os problemas que possivelmente eles possam estar te dando. E ajudar até os pais a conseguir como melhorar essa situação de convivência deles com os filhos também. Então, pelo que você fala também, com essa convivência melhorada, você com certeza tem se sentido melhor no seu ambiente de trabalho e isso abre novas perspectivas, eventualmente. Não, hoje eu tenho perspectivas bem maiores para a minha vida profissional, né? De galgar caminhos bem maiores. Muito bom. Devido a esse curso, né? Lógico que eu tenho uma bagagem História, enorme, né? Como professora, mas assim, o curso Manual de Gente, assim, ele abre um leque
desafio. Entendeu? Um desafio que viesse para Um mim degrau a mais. Não Muito teria bem. medo. Fico muito feliz. Porque de ouvir. o curso me ajudou a ter essa autonomia, a Sim. criar essa força, essa coragem, essa segurança. E isso está em você, né? Ninguém Isso, tira, porque né? quando você se conhece, se muda tudo. É. Hoje eu sou um outro ser humano, entendeu? Um ser humano mais seguro, mais firme, mais convicta do que eu quero. Isso é muito interessante, porque quando eu era criança, rapazinho, que eu ficava escrevendo e lendo e correndo atrás das coisas, eu ficava sempre falando para mim mesmo que eu tinha que descobrir quem eu era, porque você imagina, se todo mundo que está vivendo, se a maioria não sabe quem são, e você também não souber, vai acontecer de você ficar esperando que uma pessoa que não sabe quem ela é, dizer quem é você. Sim. Então é muito importante que a gente se descubra e a gente se entenda, se conheça, porque a partir do momento em que você se conhece, você não precisa que uma outra pessoa venha te dizer quem é você. Então hoje eu sinto isso em você, que como você sabe quem é você, fica muito mais fácil você galgar os caminhos, as oportunidades, ir onde você nunca foi eventualmente. Sim. E se comportar de uma maneira totalmente inédita, sendo você mesma, com autonomia e tranquilidade, porque você tem autoconhecimento. A gente pressente isso ao conversar. Sim, muito legal. Hoje, que eu vou fazer meus 48 anos, né? Assim, de uns anos para cá, eu criei uma experiência muito grande com Deus, né? Então, em Deus eu tenho uma experiência muito forte também com o Senhor, mas depois que eu conheci o Manual de Gente, mudou a minha vida, assim, como ser humano, muito, mas muito mesmo. Essa questão que você está falando de ouvir outras pessoas, não é que a gente não tenha que ouvir conselhos, mas quando você se conhece, você tem convicção de quem você é e quais os caminhos que você deve seguir. Você ouve conselhos, sim, mas você consegue ali dosar. Isso realmente é bom para mim? Isso é bom para mim ou não é bom para mim? Isso procede ou não procede? Sim, então você Isso consegue é de Deus, ver esse diferencial, entendeu? Aí você não vai acatando tudo que você recebe do outro, que às vezes nem se conhece. Aí você vai acatando aquilo porque você está ali perdida. Muito bom. Aí a gente se encontra como ser humano. Muito legal. Hoje eu me encontrei como ser humano, assim, eu sou grata a você, né, e ao Manual por isso. A participação nossa aí foi simplesmente a apresentação. Como eu disse no início, como eu já descobri alguns caminhos, ainda estou descobrindo outros, estamos, né, todos nós descobrindo, a gente quer sempre contar para as pessoas, principalmente as pessoas amigas, como que a gente se sente, como que a gente se sentiu e como que a gente se conhecer um pouco melhor faz com um aquecimento gostoso no coração, né? Sim. Faz com que a gente tenha uma pequena autonomia de vida e isso faz com que a gente seja mais feliz. Mas então, Daninha, só para resumir tudo que você falou, como você se sente? Você se sente assim, tipo empoderada? Eu sei que você é uma pessoa humilde, tudo, pela convivência que eu sempre tive com você e mesmo esse retorno, mas você se sente assim, de peito aberto para a vida? Como que é o sentimento que está dentro de você nesse período? Sim, eu sempre tive esse lado meu de ser humilde, né? Não só por vir de uma família humilde, mas isso está dentro de mim, né? De ser uma pessoa assim que gosta de ajudar as outras pessoas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito, principalmente quando adolescente, eu era muito tímida, muito vergonhosa. E fui crescendo e vivendo a minha vida toda assim. E hoje, assim, depois que eu fiz o manual, depois que eu aprendi, que eu entendi quem eu sou verdadeiramente, consegui me conhecer, desde que você explica lá, desde a parte do cérebro, junto com a natureza humana, que tudo que você vive na infância, que tudo isso forma a sua personalidade, que eu consegui entender quem eu verdadeiramente sou como ser humano, né? Quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, em que eu posso melhorar, no que eu preciso ter mais equilíbrio. Hoje eu me tornei um ser humano totalmente diferente do que eu era. Hoje eu sou uma pessoa assim, totalmente assim, com uma autonomia assim, e uma confiança, não tem nem como comparar. Que legal. O ser humano que eu era, que as pessoas que convivem comigo hoje conseguem ver isso em mim.
Deu essa exala uma diferença. autoconfiança, né? A Muito gente bom. consegue passar, ter essa confiança de quem a gente é, porque aí a partir do momento que você se conhece, fica mais fácil você lidar consigo mesmo. Consigo mesmo. Porque nós como seres humanos, nós somos cheios de dúvidas, né? Exato. A cabeça da gente fica borbulhando com dúvidas, com questionamentos que a gente não consegue explicar por que existe esse questionamento dentro da gente. E a partir do momento que eu fiz o curso Manual de Gente, eu comecei a entender da onde que vem tantos questionamentos, da onde que vem tantas dúvidas, e que aquilo é possível você conhecer aquilo, né, e entender e compreender quem que a gente é, e a partir daí a sua vida se transforma. Flui muito melhor, né? Até que a gente A fala sempre... convivência com as pessoas ao nosso redor vira outra. Até porque a gente fala sempre dentro do curso que a gente tem que aprender a ter foco naquilo que a gente tem controle, que somos nós mesmos, né? Aprender a se controlar, que é uma das coisas mais difíceis e ao mesmo tempo que a gente mais tem que investir tempo em aprender a controlar a si mesmo, né? Esse aprender a controlar a gente mesmo, aprender a ter esse equilíbrio com nós mesmos é que é o fundamental. É o fundamental. Assim, pra mim foi tudo na minha vida. Muito legal. Bom, o que você aconselharia para quem ainda está pensando se deve fazer esse curso, se não fazer o curso, se deve se conhecer principalmente, né? Não, primeiramente, o meu conselho é que para quem quer se conhecer verdadeiramente e tirar todas as dúvidas e questionamentos que existem dentro de si, eu aconselho assim, 100%, 1000% fazer o Manual de Gente. Porque o Manual de Gente vai clarear para você, como clareou para mim, todas as dúvidas existentes dentro do nosso cérebro como seres humanos. E vai te ensinar a você se conhecer verdadeiramente, vai te ensinar a lidar com seus pontos fracos, com seus pontos fortes, e a ter esse equilíbrio de ser humano que você precisa ter para conviver com você mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando você está num casamento, quando você tem filhos, sua família em si, você tem pai, tem mãe, você tem que conviver com as pessoas ao seu redor. Quando você se conhece e você aprende a ter equilíbrio de você mesmo, a sua convivência com as pessoas vira outra. Você como no meu caso, no meu casamento que eu te falei hoje, eu conheço, eu sei qual a natureza, qual a personalidade tem meu marido, eu sei como lidar com ele, eu sei como ajudá-lo a melhorar a sua vida, eu sei como ajudar a melhorar as minhas filhas. Você consegue gerenciar o todo de uma forma muito mais elástica, né? Sim. Muito mais na sua mão, na sua autonomia, né? Muito legal. Como professor, como profissional, no meu caso que sou professora, para mim também foi essencial, para lidar com os meus alunos, com os pais dos meus alunos, e você consegue galgar novos caminhos. Faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença na minha vida, Manual de Gente. Muito bom. Estão vendo, internautas? A Vaninha entrevista, mas ela é boa entrevistada também. Eu vou passar a palavra novamente para ela dar uma mensagem final, só para vocês terem ideia, ela é muito religiosa, né? Para ela falar alguma coisa para vocês, lá do fundo do coração dela, não sobre o manual, mas sobre a vida em si. Vaninha, fique à vontade com as suas palavras finais. Sim, bom, eu quero agradecer a você, agradecer principalmente a Deus, né? Porque se não tivesse Deus na minha vida, nada seria, né? Diante de tantas coisas e conflitos que eu vivi na minha vida, Deus fez toda a diferença na minha vida, em todas as dificuldades que eu vivi nesses 40, vamos pôr 28 anos de vida, né? Que até a adolescência você ainda está ali sob o domínio dos seus pais. Mas Deus fez uma grande diferença na minha vida, né? A gente tem que aprender que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o manual, para mim, assim, foi essencial para que eu tivesse uma mudança assim, transformadora no meu relacionamento, no meu casamento, na vida com as minhas filhas. E eu estou aqui assim, para falar para vocês que estão nos ouvindo que vale a pena fazer o Manual de Gente, sabe? Meu conselho é para que você que quer se conhecer verdadeiramente, faça esse manual, porque você vai ver a diferença que vai ser feita na sua vida, né? E Deus, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou isso aqui na minha vida, foi Deus que colocou a Ailton na minha vida, foi Deus que colocou o Manual de Gente na minha vida, porque Ele é inspirado por Deus para poder criar esse manual aqui. Amém. Amém? Parceria de sempre, né, Vaninha? Amém. Um abraço, gente. Tchau.